Grumido de ferro. Ele vinha do horizonte como se a própria terra exalasse fúria. 500 carruagens de guerra avançavam, deixando para trás nuvens de poeira e o cheiro de couro queimado dos eixos incandescentes. As rodas rangiam, os cascos batiam na terra com a força de uma marreta de ferreiro. Quem poderia deter essa tempestade viva? Como os legionários romanos, homens a pé com espadas, conseguiram em questão de minutos transformar todo esse redemoinho numa pilha de madeira e metal quebrados. E o principal, o que exatamente eles entenderam sobre a guerra, que seus oponentes não entenderam? Políbio escreveu que o confronto dos romanos com os exércitos de carruagens do Oriente se tornou um teste de inteligência contra a velocidade. Não foi apenas um choque de culturas, foi um julgamento da própria ideia de guerra, onde a antiga bravura do cavaleiro pela primeira vez deu lugar à disciplina e ao cálculo. No centro desta história, uma formação, lembrando uma parede de ferro. Quando as colunas de legionários se fechavam, os escudos formavam uma superfície contínua, refletindo a luz como um espelho. Essa formação era chamada testudo, tartaruga. Os soldados nela como que se escondiam sob uma carapaça, onde cada escudo se sobrepunha ao ombro do vizinho. Uma invenção simples, mas genial, que transformava os homens numa máquina viva. Imagine como essa formação permanece em silêncio, enquanto a terra treme com o trovão iminente das rodas. A poeira corta os olhos, o ar está cheio do cheiro de suor e ferro, e sobre o campo já voam os primeiros corvos. O comandante, o legado, um homem cuja palavra decidia a vida de centenas, levanta lentamente a mão. Nem grito, nem medo, apenas um olhar. É o sinal. Escudos para baixo, lanças em ângulo. Os romanos sabiam que a carruagem não era capaz de virar em um lugar estreito, que toda sua força estava em um ataque direto. Eles esperaram. Um instante antes do confronto, a formação como que se dissolveu. As primeiras fileiras se abriram, revelando corredores estreitos. As carruagens, sem conseguir desviar, voavam para a armadilha. Os cavalos perdiam o equilíbrio, os eixos quebravam e os arqueiros nas carroças se transformavam em alvos. Essa tática não foi por acaso. Ela se tornou possível graças a um sistema de comandos de sinalização. Pequenos cornetins de cobre que transmitiam ordens por toda a linha. Um som curto, e 1000 homens se movem, como se fossem um só corpo. Esse princípio era chamado disciplina, uma palavra que em Roma significava não apenas obediência, mas a arte de agir em conjunto. Segundo Lívio, foi a disciplina e não a quantidade que decidiu o resultado das batalhas contra as carruagens da Pártia e dos Seleucidas. Um legionário podia perder a batalha sozinho, mas não a formação. Cada passo, cada respiração obedecia ao ritmo do exército. Quando as primeiras carruagens atingiram a linha romana, o estrondo foi de tal força que os pássaros caíram das árvores, mas a parede de ferro não estremeceu. O choque resultou em caos. Cavalos se debatiam, esbarrando em piques. Os condutores caíam sob os cascos. Em poucos minutos, o campo de batalha transformou-se num amontoado desorganizado. Arqueólogos encontraram nestes locais fragmentos de aros metálicos curvados como arcos. Alguns raios tinham vestígios de golpes de espada, prova de que os legionários golpeavam não só com os escudos, mas também com as lâminas quando o inimigo já estava perto. Assim, os romanos provaram. A velocidade é inútil se diante de você há uma parede de razão e vontade. Mas isso foi apenas o começo. As carruagens foram vencidas, mas não a guerra. À frente, os legionários esperavam algo para o qual não estavam preparados, mesmo depois de todas as suas vitórias. Após as primeiras vitórias sobre as carruagens do Oriente, o exército romano percebeu: a velocidade do inimigo pode ser neutralizada não só pelo escudo, mas também pelo cálculo. Ao amanhecer, quando a névoa ainda se espalhava pelas planícies da Síria, os legionários iniciaram a preparação para a batalha principal. O silêncio era quebrado apenas pelo ranger de metal. Eles afiavam os gládios, espadas curtas, criadas para o combate corpo a corpo. Cada gládio pesava pouco mais de 1 quilograma,
mas nas mãos de um legionário tornava-se uma extensão do corpo. Os soldados formavam-se em centúrias, unidades de aproximadamente 80 homens. O centurião, comandante desse grupo, era mais do que apenas um oficial. Ele vivia junto com seus homens, comia a mesma comida, mingau de cevada com vinagre, e conhecia cada um pelo nome. Era ele quem garantia que as fileiras não se quebrassem, que a formação se mantivesse sob o ataque inimigo e que o medo não destruísse a ordem. Descobertas sensacionais na região de Carras, onde mais tarde os romanos lutaram contra a Pártia, revelaram. Durante as escavações dos acampamentos de legionários, arqueólogos encontraram ossos de mulas, restos de caldeirões e pregos de bronze de fortificações. Tudo isso, vestígios de uma preparação meticulosa. O acampamento era erguido diariamente, mesmo que o exército permanecesse apenas por uma noite. Esta não era uma rotina, mas parte da máquina de guerra, disciplina e nação. Quando os comandantes elaboravam a ordem de batalha, eles desenhavam um esquema em pergaminho, onde cada manípulo, 2 centúrias, ocupava um lugar estritamente designado. Os manípulos podiam mover-se independentemente, como peças num tabuleiro de xadrez. Esse princípio era chamado flexibilitas, flexibilidade. Foi ela que permitiu aos legiões reorganizarem-se dependendo da direção do ataque das carruagens. Imagine como, do alto de uma torre de fortaleza, um romano vê uma nuvem de poeira se aproximando. O sol reflete no brilho dos capacetes de cobre dos cocheiros. O barulho aumenta, como se uma tempestade se movesse pelo deserto. Mas no acampamento não há pânico. As trombetas de sinal dão um som curto e agudo, e por ele os manípulos começam a se mover. A lediao se transforma em um mecanismo vivo. Cada soldado conhece o seu lugar. As primeiras fileiras, os astados, infantaria pesada em armaduras e com longas lanças, abaixam as pontas em ângulo, formando fileiras de espinhos pontiagudos. Atrás deles estão os príncipes, guerreiros de meia idade e experiência, prontos para substituir os caídos. Na terceira fileira, os triários, veteranos, aqueles que resistiram a decenas de batallas. En Roma dicíase: a coisa chegou aos triários, quando a situação se tornava crítica. Livio mencionou que contra as carruagens, os legados usavam uma estratégia especial. Alternavam secções densas e abertas da formação, criando armadilhas para o inimigo. A carruagem, correndo a toda velocidade, entrava no intervalo, após o que os romanos fechavam as fileiras de ambos os lados. Isso era como a boca de um monstro se fechando sobre a presa. Enquanto isso, no acampamento estavam os artilheiros, especialistas em balistas, enormes máquinas de arremesso. Suas armas podiam perfurar uma carruagem de lado a lado a uma distância de 100 passos. Segundo algumas fontes, foram precisamente esses primeiros destacamentos de artilharia de Roma que mudaram o rumo da batalha. Flechas com pontas de bronze perfuravam não só as armaduras, mas também os cavalos, desorganizando a formação de ataque. Mas a verdadeira força de Roma não residia nas armas. Ela vivia no ritual. Todas as manhãs, os legionários passavam por uma inspeção, erguendo seus escudos ao sol como se fizessem um juramento. Este momento era chamado sacramentum, um juramento militar que não podia ser quebrado sem a morte. Um legionário que violasse a disciplina era executado pelas mãos de seus próprios companheiros. O medo da desonra era mais forte que o medo da morte. Naquele dia, quando os batedores reportaram a aproximação de 500 carruagens, o negado deu uma ordem curta: formem o quadrado. Esta era uma forma de formação na qual o exército criava um anel fechado, impenetrável a ataques pelos flancos. As carruagens podiam atacar apenas por fora, mas não romper para dentro. Quando as primeiras carruagens atingiram a distância de 100 passos, os arbalistas deram uma salva. O ar encheu-se de assobios. Cavalos atingidos pelas flechas empinavam, colidindo uns com os outros. A terra transformou-se em caos. O relinchar dos animais, os gritos dos condutores, o tinir do metal. Mas os legionários permaneciam imóveis, como se toda essa tempestade estivesse acontecendo em outro mundo.
Foi exatamente nesse momento que Roma mostrou que a guerra pode ser não um impulso, mas uma arte. Enquanto as carruagens pereciam em desordem, os legionários avançavam, de forma uniforme, cadenciada, com respiração pesada e o escudo deslizando pelo corpo do vizinho. O sol refletia nos couraças polidos, e sobre o campo já subia a fumaça das carroças em chamas. Mas sob esse brilho escondia-se o cansaço. Os guerreiros sabiam, se as carruagens rompessem não teriam chance, e ainda assim ninguém vacilou. O exército romano mantinha-se, não pelo medo do inimigo, mas pelo medo de perder a honra perante os seus. Naquele dia, isso se tornou a principal arma contra a fúria das carruagens. E então o silêncio se fez. A poeira assentou. Diante da formação romana jaziam dezenas de rodas quebradas, corpos de cavalos, lanças partidas. Mas por trás da fumaça movia-se uma nova força. Não as carruagens, mas a infantaria do Oriente, que vinha para aniquilar os legionários cansados. Assim começou a segunda e muito mais cruel fase da batalha, onde não se decidia a superioridade tática, mas o limite da vontade humana. Quando o sol se ergueu sobre o campo, a terra já fumegava com o metal incandescente. As carruagens quebradas jaziam como navios lançados pelo mar, e em seus destroços agitavam-se guerreiros que rematavam os cavalos feridos. Mas os romanos não celebravam. O legado compreendia. À frente ainda havia um inimigo, muito mais perigoso que as carruagens. A infantaria do Oriente, armada com longas lanças e escudos leves, avançava em ampla frente. Seus gritos sobrepunham-se ao rufar dos tambores, sua formação oscilava como o mar antes de uma tempestade. Os centuriões caminhavam entre as fileiras, corrigindo as formações. Eles batiam nos escudos com vimes, não por crueldade, mas por ritual, para que o ritmo do som incutisse nos corpos dos soldados um senso de ordem. Essa técnica era chamada cadência, um ritmo de marcha que era ensinado a cada recruta. Nela havia uma força igual à de uma arma. A cadência transformava centenas de homens numa máquina única, capaz de sobreviver sob qualquer ataque. Os romanos reorganizaram-se em manípulos, pequenos grupos flexíveis, cada um com seu comandante. O manípulo podia mover-se independentemente, formando linhas, degraus, até mesmo armadilhas. Esse princípio permitia-lhes enfrentar o inimigo em ângulo e não de frente, como se a própria terra se abrisse, deixando passar o golpe. Historiadores chamam isso de gênio tático romano. Não quebrar o ímpeto, mas redirecioná-lo. O ar encheu-se com um cheiro de sangue e poeira quente. Quando as primeiras fileiras se chocaram, os gládios brilharam brevemente como relâmpagos. Essas espadas eram feitas para o combate corpo a corpo. Seu comprimento, não mais que meio metro. O golpe vinha de baixo para cima, precisamente no abdômen, por baixo do escudo do inimigo. Lívio escreveu que os romanos venciam não pelo comprimento da lâmina, mas pela precisão. Um golpe, uma morte. A infantaria do Oriente tentava romper o centro, onde estavam os astados, infantaria pesada, em armaduras e capacetes com cristas de crina de cavalo. Os escudos formavam uma parede, as lanças como uma floresta. Cada passo do inimigo era recebido por um golpe surdo de ferro contra madeira, mas o calor era insuportável. O sol refletia nos capacetes, o suor escorria pelos rostos, a poeira grudava nos lábios. Os legionários respiravam ofegantemente, como foles de ferreiro. Nesse momento, o legado deu a ordem. Os sinaleiros tocaram uma sequência especial de sons. Isso significava a mudança de linha. Os astados da frente recuaram, e os príncipes que estavam atrás deles avançaram, substituindo os companheiros exaustos. Ninguém perdia o lugar, nenhuma formação se desfazia. Tudo acontecia como em um teatro de guerra, onde cada passo é um gesto previamente calculado. Essa mudança de formação era chamada rotatio, uma rearrumação circular. Ela permitia à legião lutar por horas, sem perder força. Os exércitos orientais que não conheciam tal ordem cansavam-se mais rapidamente. Sua formação se quebrava. E então os legionários passavam ao contra-ataque, com passos curtos, respiração pesada e uma calma sombria nos rostos. Achados arqueológicos na região do norte da Mesopotâmia confirmam os relatos de historiadores antigos.
pesquisadores encontraram pontas de pilos romanos, lanças de arremesso que se curvavam após o impacto, privando o inimigo da possibilidade de as atirar de volta. Isso não era apenas metal, mas uma estratégia materializada em ferro. Um pilo pesava quase 3 quilos, mas seu arremesso perfurava até mesmo um escudo feito de camadas de couro e madeira. Quando a segunda onda de inimigos se abateu sobre a legião, o ar encheu-se do assobio dos pilos. Centenas de lanças rasgaram o céu e cravaram-se na formação densa. Cavalos empinavam, as fileiras misturavam-se e os romanos avançaram novamente. E eles não gritavam, não expressavam fúria. Seus rostos estavam imóveis. Nesse silêncio residia sua força, guerreiros que não precisam de gritos para inspirar medo. De repente, o flanco esquerdo vacilou. Algumas dezenas de cavaleiros orientais romperam entre os manípulos, atacando os arqueiros e os trabalhadores da retaguarda. Este foi um momento crítico. O legado, sem hesitar, enviou para lá os triários, velhos e endurecidos combatentes. Suas lanças, mais longas que o normal, encontraram os cavalos de frente. Um a um, os cavaleiros caíam, os cavalos tropeçavam nos corpos. A terra transformava-se em uma massa. Tácito escreveu que, naqueles instantes, os romanos lutavam como se não tivessem um exército à sua frente, mas a própria morte. Cada um sabia, um passo para trás, aniquilação para todos. E, ainda assim, eles resistiram. Quando o inimigo, exausto, começou a recuar, os romanos não se lançaram em perseguição. Eles sabiam que o cansaço era o pior inimigo. O sol inclinava-se para o poente. O campo, ainda pela manhã liso e plano, agora era um cemitério de metal. O cheiro de sangue misturava-se com o cheiro da terra incandescente. O silêncio, interrompido por raros gemidos, lembrava o mar após uma tempestade. O legado desmontou lentamente e passou entre os corpos. Ele não olhava para os inimigos, apenas para os seus. Cada romano caído era como uma parte quebrada de um mecanismo único, e cada perda, assim, era pessoal. Mas no coração de cada sobrevivente já nascia um novo sentimento. Não orgulho, não êxtase, mas compreensão. A guerra contra as carruagens tornou-se um símbolo. O mundo mudara. A força deixou de estar na velocidade. Ela passou para aqueles que sabiam esperar, que se dominavam. E à frente, Roma esperava um inimigo contra o qual nem o ferro nem a disciplina poderiam salvar, se o espírito da legião rachasse. Quando a noite caiu sobre o campo, a lua refletia nas poças de sangue, transformando a terra num espelho de medo e heroísmo. O vento arrastava as cinzas das carruagens queimadas, e o cheiro de madeira queimada misturava-se com suor e cobre. Os romanos não celebravam a vitória. Eles sentavam-se em silêncio, encostados aos escudos. O cansaço era tal que os dedos não conseguiam soltar os punhos das espadas. Os centuriões circulavam a formação, contavam os sobreviventes, pronunciando nomes em voz baixa. Cada voz perdida era gravada na memória, como o golpe de um martelo numa bigorna. O legado estava junto à fogueira, olhando para o fogo que se refletia em seu capacete. Ele entendia que o dia fora vencido, mas não a guerra. Os batedores informaram. Os restos do exército inimigo recuaram para se reagrupar e desferir um novo golpe. Eles não tinham mais carruagens, mas restavam arqueiros a cavalo, adversários mortalmente perigosos para uma formação densa. Eles atacavam à distância, desapareciam no deserto e voltavam como um redemoinho de areia. Para sobreviver, os romanos precisavam mudar a própria essência do combate. O legado reuniu os tribunos, comandantes juniores, e ordenou que um acampamento fosse construído. A terra era cavada com facas, pás, até mesmo com fragmentos de rodas. Em 2 horas, a legião cercou-se com um talude e um fosso. Todos sabiam, a noite é inimiga do cansado. No centro do acampamento ficava a tenda de comando. Lá o legado desdobrou um mapa, desenhado em pele. Ele sabia que a formação habitual não resistiria aos ataques dos arqueiros a cavalo. Então ele decidiu aplicar o que mais tarde os historiadores chamariam de uma adaptação genial.
o Contubernium, um sistema de microgrupos de 8 pessoas. E esses mini-destacamentos podiam agir independentemente, reorganizando-se rapidamente em linha ou quadrado, cobrindo-se mutuamente com os escudos. A imagem daquela noite ficou gravada na memória. 8 homens junto a uma fogueira, 8 respirações, 8 sombras na areia. Cada contubernium vivia como uma família. Partilhava pão, água, medo. Foi nessa unidade que os romanos encontraram o que os exércitos do Oriente não conheciam: a lealdade pessoal para com o próximo, e não para com uma multidão anônima. Ao amanhecer, quando o ar se tornou frio e pesado, as trombetas deram o sinal. Os guerreiros formaram-se em colunas. Escudos ao ombro esquerdo, pilos apostos. E então, pela primeira vez no dia, ouviu-se um assobio. As primeiras flechas inimigas caíram, batendo no chão. A caçada começou. Os arqueiros montados orientais moviam-se em arcos, em pleno galope, disparando flecha após flecha. Políbio escreveu que os romanos pela primeira vez enfrentaram tal tática entre os partos, e isso se tornou um teste para todo o seu sistema. Eles não conseguiam alcançar o inimigo e não podiam atacar sem perder a formação. Então o legado deu uma nova ordem: testudo. Os escudos se fecharam sobre as cabeças, formando uma carapaça. As flechas, com um som abafado, cravavam-se na madeira, deslizavam pelo metal, como chuva sobre um telhado. Essa formação não só protegia, ela se movia. Centenas de homens marchavam sincronizadamente sob os escudos em completo silêncio. Os arqueiros perdiam o alvo. Suas flechas voavam para o nada. Quando a distância diminuiu para 50 passos, os legionários subitamente abriram a formação. As linhas da frente lançaram os pilos e dezenas de cavaleiros caíram, atingidos pelas lanças. Então os romanos avançaram, pesadamente, sem pressa, como o próprio destino. O som da batalha era como uma tempestade, tinido, arquejo, golpes de ferro. Mas sob esse caos vivia uma estrutura. Os sinaleiros observavam as bandeiras do legado, transmitindo ordens por toda a frente. Um aceno, mudança de direção. 2. Reagrupamento. O exército movia-se, como se sob uma mão invisível. Essa linguagem de gestos e sinais era o que os romanos chamavam de ordo, ordem. Ela distinguia o exército da multidão, o sistema da loucura. Arqueólogos encontraram nas areias da Síria apitos e cornetins de bronze, os mesmos instrumentos pelos quais os sinais eram transmitidos no campo de batalha. Seu som podia ser ouvido a uma distância de 100 passos, mesmo através do barulho da batalha. Sem eles, o exército romano se transformaria em caos. Mas graças a eles, a legião permanecia um organismo único. Quando os arqueiros inimigos começaram a recuar, os romanos não os perseguiram. Eles sabiam, era uma armadilha. Em vez disso, o legado ordenou que o acampamento fosse montado diretamente no campo. Essa decisão tornou-se lenda. Pela primeira vez na história, o exército se estabeleceu em um local onde os corpos ainda ardiam. Assim começou uma nova era, a tática de presença constante. Agora o inimigo não podia saber onde terminava o combate e onde começava o acampamento. Pela manhã, o campo estava coberto de fumaça. As carruagens, outrora símbolo do poder do Oriente, jaziam viradas. Os cavalos, que ainda ontem eram orgulhosos e rápidos, agora permaneciam imóveis, como estátuas. Os legionários sentavam-se em silêncio, afiavam as espadas, sabendo que em breve a trombeta soaria novamente. Mas acima de tudo isso, pairava uma pergunta que não dava sossego nem ao legado, nem aos seus homens. Por que as carruagens, outrora o ápice da arte militar, desapareceram da face da terra em uma única geração? A resposta nascia lentamente, como o amanhecer após a batalha. Roma entendeu. Não é a arma que determina a vitória, mas a capacidade de subjugar o caos à ordem. E essa compreensão mudou a própria essência da guerra. O silêncio após a batalha parecia mais alto do que os gritos durante ela. No horizonte o sol nascia, e seus raios deslizavam pelos escudos, como sobre bronze polido. A legião permanecia imóvel, como um monumento.
E apenas uma questão continuava em aberto. Onde está a fronteira entre a coragem e a loucura, quando o homem transforma a guerra em ciência? O dia seguinte à batalha parecia um sonho acordado. Sobre o campo pairava o cheiro adocicado de sangue, misturado com fumaça e fuligem. Centenas de corpos de cocheiros jaziam entre as carroças retorcidas, e, em contraste, o acampamento romano parecia uma cidade de ordem em meio à loucura. Cada tenda estava em ângulo reto, cada parede do baluarte perfeitamente alinhada. Em Roma dizia-se: onde a legião está, lá está Roma. E isso não era uma metáfora. O legado ordenou inspecionar o campo e recolher os troféus. Os ferreiros, já ao entardecer, derreteram os aros de ferro das rodas em pontas para pilos, e as tábuas das carroças foram usadas para fortalecer o acampamento. Do caos do inimigo, os romanos criavam ordem. Este foi não apenas um passo prático, mas também um ato simbólico, a transformação da destruição em ferramenta. Os soldados permaneceram em silêncio. Eles comiam sua ração, mingau de painço, um pedaço de carne salgada, uma taça de vinho azedo. Para cada um, não havia mais de 1 quilo de provisões por dia. E isso era suficiente para marchar dezenas de quilômetros. Seus corpos estavam exaustos, mas os olhos permaneciam calmos. Os centuriões verificavam as formações, e os prefeitos do acampamento, praefecti castrorum, garantiam que os baluartes de terra não enfraquecessem. Historiadores escreveram que foi precisamente após tais batalhas que as legiões começaram a mudar por dentro. O sentimento de heroísmo romântico desapareceu, dando lugar à fria confiança dos engenheiros de guerra. Políbio comparou o soldado romano a um mestre que vê no campo de batalha não o caos, mas um esquema. Cada movimento, cada golpe de espada, tornava-se parte de um sistema, onde até a morte tinha seu lugar. Entretanto, o inimigo não desapareceu. Os batedores informaram. Os príncipes orientais recuados estavam a reunir novas forças, mas não havia mais carruagens. Eles as abandonaram, percebendo a inutilidade. A tática que por séculos incutiu medo revelou-se impotente contra pessoas que sabiam esperar. E ainda assim a ameaça permanecia. Os arqueiros partos em cavalos leves preparavam-se para atacar de longe, exaurindo os legionários no deserto. O legado decidiu usar os restos de carruagens encontrados no campo de uma maneira incomum. Rodas, fixadas em estacas, foram colocadas ao redor do perímetro do acampamento para desviar as flechas do inimigo. Essa invenção simples, quase infantil, tornou-se o primeiro passo para a criação de barreiras móveis que mais tarde entrariam no arsenal dos engenheiros romanos. Assim nascia a ideia de que cada arma inimiga danificada poderia tornar-se uma peça da própria defesa. Com o cair da noite, o vento levantou-se sobre o acampamento. A poeira batia nos escudos, agarrava-se aos rostos. Os guerreiros estavam na muralha em silêncio. Apenas o som das bandeiras dos sinaleiros perturbava o ar. Nesse momento, o trovão ribombou no céu. Para muitos, era um sinal. A batalha não havia terminado. A natureza como que repetia os golpes das carruagens desaparecidas na areia, mas que deixaram uma marca na memória. Durante a noite, os legionários deitaram-se novamente para dormir em armamento completo. O gládio à mão, o escudo aos pés. Era permitido dormir apenas com a armadura, pesando quase 30 quilogramas. Isso parecia uma tortura, mas Roma sabia. Apenas o hábito do peso gera resistência. Arqueólogos encontraram nos acampamentos fragmentos de fivelas de bronze com bordas polidas, um vestígio do atrito, quando uma pessoa dormia com a couraça. Ao amanhecer, soou o sinal de reunir. O legado reuniu todos os centuriões sobreviventes. Eles eram menos da metade da composição inicial. Ele disse brevemente, quase num sussurro: Roma permanece enquanto vocês permanecerem. Não se falava em glória ou recompensa, apenas em dever. Essa frase simples tornou-se uma lenda transmitida de legião em legião. Então eles avançaram, não pela glória, mas pela ideia. Movendo-se para o leste, seguindo os rastros dos inimigos em retirada,
os romanos pela primeira vez aplicaram o sistema de colunas de marcha, onde cada manípulo seguia a uma distância de 100 passos um do outro, cobrindo os flancos. Essa formação permitia mover-se mais rapidamente, mantendo a ordem, e mais tarde tornou-se o padrão das campanhas militares do Império. Quando o sol se ergueu sobre as areias, novos destacamentos inimigos apareceram à distância. Mas eles não atacaram. A visão da parede viva dos romanos avançando em silêncio quebrou o seu espírito. Os príncipes orientais entenderam. A carruagem, símbolo do poder antigo, morrera para sempre. Seu lugar foi ocupado pela infantaria. Razoável, fria, inabalável. A partir desse dia, escreveram os autores antigos, nenhum outro estado ousou lançar carruagens contra as legiões. A máquina, que outrora dominava o campo de batalha, cedeu lugar ao homem. E essa transição não foi apenas uma reforma militar. Foi uma revolução de pensamento, onde a coragem deixou de ser um ímpeto insensato e transformou-se num passo calculado. E quando, ao entardecer, o sol tingiu o céu de vermelho sangue, o legado observou o horizonte por um longo tempo. O vento trazia o cheiro de queimado e ferro. Ele sabia. As carruagens desapareceram, mas em seu lugar viriam outros monstros da guerra. E apenas uma coisa permanecerá inalterada: o homem com um escudo, parado na beira do mundo, pronto para não recuar um passo sequer. No terceiro dia após a batalha, a legião alcançou as ruínas de uma cidade antiga. Suas muralhas estavam caídas, os templos saqueados e as colunas jaziam como ossos quebrados. Por aqui outrora passava uma rota comercial, por onde caravanas de Babilônia transitavam. Agora dela restavam apenas rastros de cascos e rodas carbonizadas. O legado ordenou que parassem. Ele sentia. Esta cidade morta poderia ser um refúgio temporário, ou uma armadilha. Os batedores inspecionaram rapidamente os arredores. Nem inimigo, nem aliados. Apenas o vento, assobiando entre as colunas, e a areia, que parecia propositalmente cobrir todos os rastros. Então os legionários começaram a habitar as ruínas. Montaram tendas sob os arcos, instalaram forjas nos templos destruídos e nas escadarias do antigo santuário um posto para os feridos. Pela primeira vez em muitos dias, o grito da trombeta não soou sobre o campo. No silêncio podia-se ouvir a pedra estalando com o calor. Alguns soldados encontraram na praça estátuas quebradas de deuses. Seus rostos haviam sido apagados pelo tempo. Um centurião disse: "É isso que espera qualquer exército que se esqueça pelo que luta." Ninguém respondeu. Todos entendiam. Ele não falava do inimigo, mas de Roma. À noite o legado subiu aos restos de uma torre e por muito tempo olhou para o horizonte. Onde outrora rolavam as carruagens, agora nuvens de poeira moviam-se lentamente. Não inimigos, mas o vento, brincando de repetir seu caminho. A história se repetia, mas sem pessoas. Ele tirou da bolsa um pedaço de bronze, um fragmento de roda encontrado no campo de batalha. Metal pesado e frio. Símbolo de uma era concluída em 3 dias. Mais tarde, nos relatórios, escreveram que este foi o último caso de uso de carruagens em batalha contra os romanos. Ninguém mais acreditava em sua força, mas na memória do legado elas permaneceram, não como uma ameaça, mas como um lembrete de vaidade, pois a carruagem nascia do desejo do homem de ser mais rápido, mais forte, superior aos outros, e pereceu porque o homem aprendeu a pensar. À noite, a lua surgiu sobre o acampamento. A legião dormia, mas os sentinelas estavam em seus postos. Em seus olhos refletiam-se as fogueiras e as ruínas brancas da cidade. Parecia que não eram os homens que protegiam Roma, mas a própria Roma, a eles. O vento sussurrava palavras antigas, e até a areia, roçando sob os pés, soava como o eco dos passos de milhares daqueles que um dia acreditaram na eternidade das carruagens. Ao amanhecer, a trombeta soou novamente. O caminho seguia adiante, para onde o mapa terminava e começava o desconhecido. O legado ergueu a mão e as colunas avançaram. Ninguém falava,
Apenas o zumbido uniforme dos passos preenchia o espaço, um novo ritmo do mundo, onde o estrondo das rodas foi substituído pelo bater dos pés humanos. Assim terminou a época. A roda, outrora símbolo de progresso, parou. Seu lugar foi ocupado pelo passo do legionário, lento, seguro, infinito. E a partir desse passo começou outra história. A história da ordem, da disciplina e da razão fria, que mudou para sempre a concepção de guerra e do homem.